Olá! Está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jandileide. Eu sou o Thiago Oliveira. Eu sou o professor Armindo. O episódio de hoje ele tá fantástico. A gente vai tratar de um tema muito polêmico. É o fim do mel? Antigamente a gente tinha duas preocupações principais: se o mel é verdadeiro ou se o mel é falso. Hoje tá surgindo várias temáticas diferentes, né? O mel artificial, o mel vegano. E assim, para quem tá começando ou para quem não conhece, começando mesmo, o que é o mel? Antes de falar o que é mel, eu tava pensando, se é da abelha, gosta de tomar pancada, né? Ixi. Vai tratar de tema polêmico assim, vai mexer em caixa de maribondo. Mas é enfiar o dedo na ferida. Enfiar o dedo na ferida, porque aquilo, né? Aquilo que vai sendo constituído ao longo da humanidade, ao longo do desenvolvimento da humanidade, em termos de mudança de tudo, né? Mudança de valores, mudança de paradigmas, mudança de questões da sociedade, mudanças de alimentação. E a gente que lida com alimento, é natural que também a gente esteja envolvido nisso, né? E aí, é claro, tem que botar o dedão na ferida, não é dizer, que bonitinho o mel vegano, que bonitinho o mel artificial, que bacaninha, né? Será que é mesmo? Será que é mesmo? Aí a gente tem que questionar isso. E eu acho que o ponto muito delicado é porque o mel, ele tá naquele limiar entre o alimento e o medicamento. Exatamente. Tem gente que puxa pro alimento, tem indústria que quer puxar pro medicamento, e o governo fica no meio termo. É muito gigante disputando o mesmo produto, né? E não há nenhuma dúvida de que ele é um alimento, porque o próprio, quando a gente pega, por exemplo, o Ministério da Agricultura cuida do alimento e a Anvisa cuida do medicamento. Então, se você imagina, por exemplo, né, que você tem ali a sua pecuária, você tem ali o seu gado, você tem ali a sua criação, né? Então, por exemplo, você pensa, por exemplo, uma porca. Uma porca que está, por exemplo, com uma doença, por exemplo, no pelo, que está com uma doença, por exemplo, no couro, né? O farmacêutico coloca a mão na porca? O farmacêutico não põe a mão na porca, porque o farmacêutico ele cuida do quê? Ele cuida de medicamentos. Então ele não vai colocar a mão na porca. Exatamente. Então o que é que a porca dá? Ela dá carne, então ela dá alimento, ela dá um produto de origem animal que a gente vai comer. Você pega, por exemplo, uma vaca, por exemplo, que está com uma doença de mastite. Um farmacêutico vai colocar a mão na teta da vaca para poder ver se a vaca está saudável, como que está o desenvolvimento da doença? Não pode. Quem vai fazer isso é o veterinário ou é o zootecnista. Isso. O farmacêutico não vai colocar. É um produto de origem animal. A mesma coisa é a abelha. Se o produto é de origem animal, se o produto ele vem da abelha, igual a carne do porco vem do porco, igual o leite vem da teta da vaca e o farmacêutico não põe a mão, então ele também não vai pôr a mão na abelha. Então a leitura que tem dos profissionais todos da área de alimento, da área de medicamento é essa. Por que o produto apêndico ele é um alimento? Por que o mel você come? Mel você não toma igual remédio, o própolis você não toma igual remédio. Porque o veterinário, ele vai colocar a mão na abelha. O zootecnista vai colocar a mão na abelha, mas o farmacêutico não vai botar a mão na abelha. O brasileiro tem essa cultura do mel remédio. Do mel remédio, que vem de muito tempo, né, gente? Vem de muito tempo. E agora, eu acho que com a sociedade está evoluindo. E com essa evolução agora, da busca pela qualidade de vida, do alimento melhor, está retomando uma coisa que era de antigamente, a qualidade dos alimentos. É verdade. Procura-se mel agora, procura-se o ovo caipira, sim, a galinha caipira, o porco caipira. O porco caipira, é ou não é? Então a gente está retomando essa prática do saudável. É, a prática do saudável. E isso falando em termos de produto de origem animal. Se a gente pensar, por exemplo, em termos de produto, em termos de grão. Grão. Eu estava conversando com o Casa La Libera hoje, Casa La Libera, fazendo a Paraná Pecuária, né? Que por sinal, a gente pode até falar, né, Thiagão? Já pode falar. Pode falar. Casa La Libera está oficial, a turma aí do Premium, os nossos alunos Premium aí, o pessoal do Premium. Tá aí o Eribaldo com a gente aqui. Que, aliás, quero até perguntar, nós estamos com 70 colegas já nos assistindo, cara. Nossa. Já tá batendo recorde aí da semana passada, que foi o nosso Pod Mel número 1. Quero saber quem que é o pessoal do Premium que tá aí. A turma tá sabendo que a gente tá aí com o nosso congresso. Nosso congresso Prêmio de Apicultura, 1º, 2 e 3 de julho, gente.
Vai ser um grande evento. Vai ser um grande evento. Vai ser aqui no auditório da Pontifícia Universidade Católica aqui do estado de Goiás. Fácil Um acesso. espaço maravilhoso. Eu tava pensando, eu acho que vai ser o primeiro grande evento de apicultura depois da pandemia. Depois, o primeiro não grande totalmente evento. nenhum outro grande evento depois da pandemia. Já teve algum? Não, vai ter um. Vai ter, mas vai o ter. primeiro vai ser o nosso. Não, Depois rapaz, se eu falar pra você que não, Thiago, Tem vai ter um evento antes. Ah, é? Vai ter um evento antes, que é lá o do professor Gustavo Bijos. Ah, que bacana. Que é lá a Feira Tecnoapps, que vai acontecer lá em Campo Grande, vai ser agora na principal data da apicultura nacional, que é o do dia 22 de maio. Ah, Que vai ser o do dia do apicultor. dia do apicultor. Então é uma data muito procurada, uma data muito demandada, essa do dia 22 de maio. E é tradicional esse evento que ele faz É lá, né? tradicional esse evento É dele. verdade. Agora, em termos de... Porque ali é um encontro. Agora, congresso, meu amigo. Aí o primeiro é a Cia da Abelha. Primeiro congresso. Aí é o primeiro congresso aí, é a Escola de Apicultura, é a Cia da Abelha que está realizando. E a turma que está aí, o pessoal do Prêmio, a gente está divulgando lá para vocês, lá no Grupo Prêmio, né, Thiago? A turma está lá, já está lá divulgada, a gente vai continuar divulgando muita coisa. Vamos mandar e-mail ainda para a turma, estamos com o primeiro lote aí, já com inscrições. Venda, né, disponível. Muita gente já inscrita aí. Mas a principal notícia, tava falando do Casa da Libra, Casa da Libra confirmou a participação dele, vai estar dando uma palestra para nós, sensacional, contando a história da Fazenda Paranapecuária, de todo o projeto da Serra Roncador, Sim. do Apiário Serra Roncador, e ele confirmou hoje a presença. Você vê que é uma grande presença. Aluno Cia da Abelha, começou o projeto ali com a Cia da Abelha, implementando todo o trabalho dele, hoje é o maior projeto privado de apicultura do Brasil. É uma oportunidade, né? Que a gente tem que tirar todo o conhecimento de uma pessoa que é empreendedor nesse segmento. E 1000% empreendedor, porque o que ele está constituindo hoje é algo que não há igual hoje no Brasil. Um empreendimento privado, Thiago. Um empreendimento privado onde tem tudo para chegar. E a gente ter essa chance de estar com ele que já teve no Globo Rural, já teve no Globo Repórter, que já foi propaganda de grandes redes aí, até de concessionárias. Pessoal querendo mostrar, na Serra do Roncador, vamos fazer propaganda de caminhonete, né? É. E aí o pessoal procurou quem? Procurou o Casa da Libra, ele rodando nas caminhonetonas lá e carregando comete a abelha dentro. Tem essa propaganda. Então foi um aí. negócio sensacional. Tem no YouTube. Tem no YouTube. É. Então a gente ter a presença aqui do Carlos vai ser muito bacana. E os alunos prêmio, né, Thiago? Perder essa chance? Já é uma palhinha pro pessoal entender qual que vai ser a grandiosidade desse evento O e nível. que rumo que ele vai tomar. Sim. Que é em cima do empreendedorismo, é em cima desse crescimento do apicultor para que eles de fato sejam um empreendedor. Exatamente. Então vamos levar pessoas grandes para os alunos entenderem como ser grande. Para a turma entender, quando a gente fala o que vai ser diferente desse congresso para outros eventos, para outros congressos, para encontros de apicultores e tudo mais, há muitos anos atrás, eu não vou dizer o nome do pesquisador não, mas o pessoal fez uma programação de um congresso brasileiro de apicultura, e aí, com temas assim, extremamente científicos. Não que não tenha que ter ciência no processo, tem que ter. Sim. Tem que ter pesquisa, mas não pode ser só ciência, tem que associar o quê? Um aspecto técnico científico. Sim. Então você tem que ter a parte técnica de trabalho, de apicultura. A parte científica estava tratando só de abelha, estava tratando de entomologia. Como que você leva palestras só de entomologia para dentro de um congresso que é para falar de apicultura? Então que façam um congresso de entomologia. Aí eu brinquei com o professor assim, não vou falar o nome dele não, que senão eu coloco ele aí numa situação delicada. Eu brinquei assim, professor, pelo amor de Deus, isso é programação que vocês montam? Vocês estão aí colocando temas, com perdão da palavra, gente, Leide, temas do tipo do seguinte: a cor da bunda da rainha na influência da tirada do zangão. Isso não é tema para congresso. Aí ele ainda respondeu, não, porque tem pesquisadores que acham isso importante. Ué, então beleza, então faça um congresso de entomologia. Porque a gente tem que tratar de quê? De apicultura, de empreendedorismo, né, Thiago? Tema que paga boleto, né, professor? Tema que paga boleto. A gente não pode tratar de tema que paga boleto só do pesquisador. Aí não funciona. Por isso que até então o mel ele não era um tema tão abordado porque não tinha essa visão. Hoje a gente consegue falar do mel como uma maneira mais comercial até. Exatamente. A gente está consumindo mel e não tem mel para consumir. Como que resolve isso? E aí eu estava conversando com o Casa da Libra e ele falando o quê? A gente conversando hoje de manhã quando ele confirmou o convite que a gente fez para ele. Ele falando, Armindo, a gente pega, por exemplo, na questão do grão, que a gente estava falando da questão dos alimentos e questão do grão. Uhum. Hoje você pega, por exemplo, soja transgênica, ela está sendo cotada no mercado a R$180 a saca.
A transgênica. Transgênica. A convencional, que não é transgênica, está sendo comercializada no mercado a 230. Aí. Ou seja, o mercado quer o quê, Thiago? O mercado quer o natural. Natural. O mercado não quer transgênico. Então já existe uma demanda muito maior pela soja convencional em relação à transgênica. E aí ele falou para mim no telefone, imagina a soja orgânica. Se a convencional é 230, a orgânica está quanto? Lá em cima o preço. Lá em cima. Então as pessoas querem o natural. Então, voltando à questão do mel, a gente fez uma pergunta bacana. O professor falou que a gente falou dessa questão da diferença do mel alimento ou mel remédio. O que é mel, professor? De onde vem o mel? O que se caracteriza como mel? Existe o conceito para mel? Existe o conceito para mel. Existe o conceito para mel e ele é determinado muito claramente por toda a literatura científica no planeta e por todos os órgãos reguladores de cada país. No caso do Brasil, o Ministério da Agricultura. Mel é o produto que tem origem na flor ou nas seivas que são exaladas das plantas, dos troncos e das folhas. Então tem que ter origem aonde? Na planta. Na flor, principalmente. Tem planta que solta o néctar que a gente chama de néctar extrafloral. Ele não vem da flor. Ele é uma seiva elaborada pela planta, que ela é exalada pelo tronco da planta, pelo broto da planta ou pela folha da planta. É quando a gente fala ali do mel, por exemplo, da Bracatinga, lá em Santa Catarina. Acácia mangium. A Cássia mangium, Sou a aroeira no com norte de ela. Minas, o mel extrafloral da aroeira, com atividade biológica total contra o H. pylori. Então esse é o mel extrafloral. O restante do mel é o floral. O mel da laranjeira, da flor da laranja. O mel do limão, da flor do limão. O mel da goiaba, da flor da goiaba. O mel da mangueira, da flor da mangueira. Não é mel da mangueira feito no laboratório, isso não é mel. Não basta ser docinho, ser caramelo. Ué, não. ser docinho, vamos pegar aí, vamos fazer um doce de leite. Você pega leite, você pega açúcar, põe no tacho, o que você vai fazendo? Mexendo, ele vai engrossando, Apurando. fica a cara de um mel cristalizado. Você come, tem coisa mais gostosa que aquilo. Eu adoro um docinho de leite, tem que ter melhor, não é? Mas é mel? Não. É doce de leite. Então não dá para misturar meio de campo. Não. Não é verdade? E a característica do mel? Porque o leigo, ele acha que tudo aquilo que é cremoso e é doce é mel. É mel. Toda aquela calda doce para ele é mel. A gente estava até conversando hoje sobre a questão do quero. Caro. Caro. O caro. Caro. O caro. Quando a gente era criança, era um mel caro. Mel caro. Tinha um mel caro. Um Tinha até caro. no rótulo. Mel escrito mel. Tinha escrito É. mel no rótulo. E era caro mesmo. E o que aquilo tinha de mel? Nada, porque ele não vinha da flor. E era bem divulgado, né? Assim, todas as emissoras, assim, tinha uma propaganda excelente, com criança até. Agora você pegar amido de milho. Hoje não pode mais falar que é mel, né? Esse tipo de Não. produto. Hoje- Você tem o rótulo caro tá com K, específico. mas não tem escrito mel. Não tem escrito mel. Aham. Então tem que ter essa diferença. Ah, professor, mas e aquele mel que a gente vê que a abelha buscou lá na cana? Boa. Você pega as áreas de cana, por exemplo, que tem lá no estado de São Paulo, que o pessoal planta muita cana. Na hora que dá o corte da cana, aquele olho da cana, ele exuda, né? Ele exuda o caldo da cana e a abelha vai ali. No que ela bebe aquele caldo da cana, ela vai transformar aquilo, entre aspas, num produto oriundo da abelha, mas que não teve vegetal? origem, oriundo do vegetal, mas que passou pela abelha. Sim. Só que ele não veio da flor. Extrafloral? Também não é. Não. Porque ele não foi exudado naturalmente pela planta, ele foi exudado pelo corte da cana. Ele tem que ser exudado naturalmente pela planta. É da biologia da planta exudar. A cana não foi biologia. Alguém que chegou e cortou. Veio a máquina, passou por cima daquela cana, triturou a cana, aquele olho exudou, porque teve um corte. Esse mel não é puro. Não. Por quê? Porque ele não teve origem nem na flor Natural. e nem no estado extrafloral dele. É a mesma coisa de servir açúcar para abelha. Ele pode ser vendido? Pode. Hum. Com o nome de mel? Não. Ele tem que Aí ser essa é a vendido com o nome de diferença. melaço. Essa é a diferença. Quando você chega no supermercado que você encontra aquele produto no frasco preto, líquido, doce, muito doce, com o nome de melaço, é produto que a abelha transformou a partir do exudado do corte da cana, mas que não teve origem na flor. Então ele não pode receber o nome de mel. Mas passou pela abelha. O que está faltando é informação. Conhecimento. Conhecimento. E tem uma pergunta que o pessoal faz pra gente, muitas lives, sempre tem alguém que tá fazendo essa pergunta, professor, que pra mim é uma das características mais fascinantes do mel.
Qual que é o prazo de validade do mel, professor? Rapaz, esse aí... Tem tanta coisa, né, cara? Prazo de validade do mel. Isso é fantástico. Mel para criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Já tem médico também. dizendo que criança com menos de 7 anos não pode comer mel. Caramba. Absurdos construídos. Absurdos. O mel, a validade dele é indeterminada. Na prática. Na prática. Não aos olhos da lei, não aos olhos das normas federais. Mas a validade do mel é indeterminada. Por quê? Porque o mel... ele tem 2 características que dão condição a ele de uma sobrevida muito grande. Sobrevida que eu falo é de milhares de anos. Milhares de anos. Uma delas é o percentual muito baixo de água. A abelha, quando coleta o néctar da flor, o néctar da flor tem 98% de água e 2% de açúcares que vem daquele néctar. Não é açúcar que alguém adicionou, é açúcar da planta. Açúcar da planta. O que a abelha vai fazer com aquela água? Vai retirar a água daquele néctar. Ela vai desidratar aquele néctar. Como que ela faz essa desidratação do néctar? Ela coleta o néctar na flor, chega na porta da colmeia e a abelha campeira que buscou o néctar passa aquele néctar que está no estômago dela para a boca de uma abelha engenheira, que passa para a boca de outra, e 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 de outra, Vai diluindo. tantas quantas for necessário para o mel cair de um percentual de água de 98% do néctar para 22, 23% já na forma de mel. Quando ele chega nessa condição de 22, 23%, a abelha armazena no favo. É o mel verde, o mel destampado. Então esse é o processo o quê? Esse é o processo físico que a abelha realiza. Só que ela também realiza o processo químico de quebra da sacarose em glicose e frutose, que é o que dá a característica do mel de ser um antioxidante muito poderoso. Se ele é um antioxidante poderoso, então ele não vai sofrer intempérie da natureza. Se ele tem pouca água, a bactéria não sobrevive no meio com pouca água. Muito pelo contrário, é o oposto. O mel passa a ter uma atividade bacteriana muito elevada. A atividade antibiótica do mel é poderosíssima. Você imaginar uma dor de garganta, você com aquela garganta que parecendo que está enfiando prego na garganta. Dor aguda. Você toma 5, 6 colheres de sopa de mel, gente. Pegar a Catarina, pegar o Pedrinho, que está com dor de garganta, né? Resolve. Pegar os meninos lá, né, Tiagão? Está com dor de garganta, você dá... Não é uma colher de sopa de mel, não. 5, 6 colheres de sopa de mel. Cada vez que o mel passa na garganta, ele sai passando e fazendo um arrasto de bactéria. Quando a bactéria, que tem 70% de água no corpo dela, entra em contato com o mel, que tem 18%, o que o mel vai fazer com o corpo da bactéria? Sugar. Murcha ela, desidrata. A bactéria morre por atividade osmótica. É o que a gente chama na biologia de atividade por osmose do mel. Mas aí eu pego uma situação dessa, dou uma colherzinha de chá naquela dó e espero um resultado milagroso. Menina, Não uma tem vez chegou jeito. uma mãe lá na companhia da Não abelha. tem jeito. Porque o seu mel é falso. Eu falei assim, o que foi, minha senhora? Não, porque eu comprei esse mel para curar a dor de garganta do meu menino. E eu dei uma colher de chá para ele e não melhorou. Que o seu mel é falsificado. Minha senhora, uma colher de sopa? Aí eu falei grosso, né? Tem que... Você não vai deixar a mãe também montar, né? Uma colher de sopa, minha senhora? Perdão, uma colher de chá, minha senhora? Tem que dar 5, 6 colheres de sopa. Faz isso e vê se não melhora. Pode voltar a comer e ver se não melhora. Se não melhorar, eu devolvo o dinheiro para a senhora. Aí no outro dia ela voltou, eu queria pedir desculpa, porque agora melhorou, a dor de garganta dele ficou boa. Assim, então tem que ter quantidade. É o que a gente chama, na parte de farmacocinética, de quantidade suficiente para, o famoso QSP. Você tem que ter uma quantidade suficiente. Pra tudo. Para tudo. Pra tudo. Senão você não tem atividade biológica. Não tem o resultado que você espera. A outra característica que dá sobrevida ao mel, Thiago, é o índice de peróxido de hidrogênio que está presente no mel. O índice de peróxido de hidrogênio é o que mata todas as bactérias, fungos, leveduras, vírus que porventura possam causar o processo de oxidação do mel e que não deixam o mel fermentar, apodrecer, estragar. Então, quando eles encontraram dentro das pirâmides do Egito mel com 4.000 anos de idade, dentro de cânforas de barro, do lado da tumba dos faraós, não é porque o egípcio foi lá e fez uma reza brava. Não. Não. É porque ele sabia que o mel tinha atividade aqui, de sobrevida. Então, se era sobrevida, o espírito daquele faraó que morreu, ele ia carregar os benefícios daquele mel por milhares de anos, porque era um alimento que era para durar a vida inteira. Olha a sabedoria de um povo de 4.000 anos atrás. E o melaço, ele tem essas propriedades também, físico-químicas do mel, de validade? Não, porque o melaço, ele não vai ter
o índice de peróxido de hidrogênio que a abelha necessita, porque ela não consegue quebrar toda a sacarose do melaço, que vem do olho da cana, e ela também não consegue estabelecer uma perda de água tão significativa igual ela faz no néctar. Por quê? Porque o peso molecular da garapa da cana é muito alto. Então você sempre tem um percentual de água acima dos 18%, dá 20%, 21%. Ou seja, então, muito sujeito à fermentação, inclusive. O mel realmente é um alimento perfeito, né? É imbatível. É o único alimento no mundo que não perde, não estraga. Você imaginar o consumo do açúcar cristal. Você vai consumir o açúcar cristal. Você come o açúcar cristal é sacarose. Sim. Nosso organismo vai digerir. Igual a abelha digere o néctar da flor. O resultado daquela digestão da sacarose, que vai quebrar em glicose e frutose, é produção de radical livre. Porque todo o processo de quebra de sacarose gera radical livre. É o que a gente não quer. Só que o radical livre vai ficar no organismo nosso, né? Isso. Quem que faz a digestão do néctar da flor? Não é a abelha? Então o radical livre vai ficar no organismo de quem? Da abelha. Ela digere a sacarose. Meninos, assim, tá muito interessante. Eu fico hipnotizada com vocês dois conversando sobre isso. Mas então, é o fim do mel? É o fim do mel, Tiagão? Ah, tá longe, hein, professor? Tá muito longe. Eu acho mais fácil ser filho de ser falou, humano. Você falou pra gente Tá agora, muito longe. acabou de falar que ela vem desde Nós os estamos faraós e estão querendo agora, depois de tanta evolução da humanidade, vamos fazer criar um mel de laboratório. Artificial. Um mel artificial. Tá rodando esse vídeo aí nas redes sociais todas, grupos de Facebook, de Alegando YouTube. que o apicultor faz mal pra abelha. Pra abelha. Inclusive, o pessoal que tá assistindo a gente, comenta aqui embaixo, fala Diz se aí no vocês chat, já viram pessoal. falar alguma coisa sobre isso. A turma que já viu aí o vídeo aí, tá rodando aí em todos os Não é as redes. esse melaço ou mel caro, não. É Não, mel não. artificial o nome mesmo. Está sendo produzido e uma noticiado isso. uma startup estrangeira com apoio de inúmeras empresas internacionais, com apoio até da FAO das Nações Unidas, o que muito me surpreendeu. Porque a Apimondia, por exemplo, que é o principal órgão da apicultura, que organiza a apicultura em nível mundial, é um órgão da FAO. E como que a FAO apoia um trabalho falando de um mel artificial feito em laboratório? É algo que é surreal. Você imaginar que essa startup, por exemplo, que está desenvolvendo esse produto, já está até com ações na Bolsa de Valores. Caramba, hein? Então não é uma maniazinha. Não é modinha. Não é uma modinha. É algo que eles estão querendo colocar no inconsciente da população como algo que veio para ficar. E alguém chegou com poder. Com muito dinheiro. É um investimento alto, não né? é Pelo pouco que eu li. dinheiro. É. E aí a gente arrisca dizer um monte de gente? Arrisca e a gente vai falar aqui. Mais ou menos, hein? Não Cuidado. tem nenhum pessoal. problema não. Cuidado, Nenhum. pessoal. A gente que tá na apicultura, se é da abelha pra tomar porrada, né, Tiagão? Opa, você tá Vambora, tem tá medo não. acostumado, né, professor? Ixi, rapaz, isso aí é bom de briga, né, gente? O problema é que eles estão usando o argumento errado. Assim, ele já começa tudo contraditório. Porque o mel, o trabalho do apicultor não faz com que diminua a população de abelha, não existe abelha em cativeiro, não há nenhum malefício, claro, para o apicultor responsável, comprometido, que é o que a gente está tentando mudar essa visão também que tem no nosso país. É verdade. Porque até então a visão que se foi divulgada amplamente é que a pessoa vai lá e tira o mel de qualquer jeito, realmente destruindo as colônias, as colmeias, não tendo cuidado do manejo, do trato. Quem não conhece o trabalho do apicultor, ele pensa que o apicultor é um explorador. É um carrasco de abelhas, né? E não é de hoje que isso está sendo trabalhado. Isso começou com um filme da Disney, B-Movie. Ah, verdade. O B-Movie foi o primeiro desenho animado trabalhando crianças, ou seja, que hoje já estão adultos, porque esse filme na época foi para crianças, eles já estão adultos hoje, passando a ideia do apicultor como um elemento explorador. Como um elemento explorador. Ali eles não citaram que quem mata a abelha é o agrodefensivo, é o veneno, é o fipronil, é o neonicotinoide. Quem mata a abelha é o desmatamento, é o agronegócio indiscriminado que faz desmatamento sem nenhum tipo de controle. Não é que eu sou contra a lavoura, não. Tem que ter, porque tem que produzir alimento. Vou até citar um exemplo. Klabin é uma grande empresa de papel e celulose que tem na região de Ortigueira e Telêmaco Borba, no Paraná. Eu apliquei treinamento para apicultores lá.
Quando eles fizeram o desmatamento de várias áreas naquela região para plantar eucalipto, antes eles entraram com centenas de biólogos nas matas para poder recolher os enxames de abelha sem ferrão. Para não morrer os enxames. Que cuidado, hein? Então eles tiveram esse cuidado. Aí depois fizeram o desmatamento controlado, com todo o acompanhamento do Serviço Ambiental do Estado do Paraná, e hoje é uma região que produz papel e celulose com excelência. E todas as abelhas foram recolhidas e passadas para os meliponicultores naquela região. Mas essa é uma informação que não é divulgada amplamente. Mas o que é bom não é divulgado, né, mano, né, Jande? O que é Não ruim era. é que dá ibope. Não era divulgado, porque a gente está aqui para mudar esse cenário. Para mudar essa ideia, Para né? mostrar que existem outras formas, que a apicultura, ela é um negócio, ela é um segmento da agroindústria e precisa ser vista com mais respeito. Existem muitos profissionais comprometidos com a permanência desse segmento, desse produto mesmo. Eu me recordo que eu tava eu abri, até algum tempo já, acho que foi ano passado, no início do ano passado, eu abri o Instagram da Cidade da Abelha e tinha uma aluna de veterinária, acho que de veterinária, algum curso técnico na área que cuida de animais, e ela estava querendo fazer uma entrevista com o pessoal da Cidade da Abelha, mais um professor, sobre essa questão da criação de abelhas. Opa, bacana, pode mandar as perguntas pra gente. E uma das perguntas que ela mandou foi qual que é a diferença do mel silvestre e o mel de abelha em cativeiro. Olha bem. E nisso me despertou. Peraí, Uma estudante. eu nunca tinha ouvido falar esse termo, abelha de cativeiro. E eu parei para refletir, peraí, abelha de cativeiro? Tem sentido uma coisa dessa? Abelha não fica em cativeiro. Não é um animal, um boi, A abelha não fica presa. Galinha, um peixe. Não é, ué. Isso é um ponto que é importante deixar claro, porque muita gente que está assistindo a gente aqui não tem noção, ainda não é apicultor, está começando agora, ainda não sabe exatamente como é que funciona a apicultura. E eu acho que eu posso falar isso de uma forma bem clara. Abelha não fica em cativeiro. A colmeia de abelha é simplesmente o quê? Ela é simplesmente uma estrutura onde ela vai construir a moradia dela. Se não for a colmeia, vai ser o oco do pau. O oco do pau também é uma estrutura que ela vai construir a moradia dela? Sim. Beleza. Cupinzeiro. Cupinzeiro? Aí estão lá desmatando, acabando com tudo, acabando com o cupinzeiro, porque hoje você não vê mais cupim Acabando no campo. com aquela árvore grandona. Aquela árvore imensa. Aí a abelha vai para a cidade. Ela não encontra a caixa da abelha, ela vai para onde? Bueiro, Pro bueiro, debaixo do telhado, estrutura de galpão, antena, andaime, antena. Recentemente teve um acidente, foi até aqui em Goiânia, um caminhão que caiu da ponte. E tinha uma abelha. E tinha a abelha embaixo da Fiquei ponte. sabendo disso. Então, assim, o caminhoneiro não sofreu nada do acidente. Nada. Mas ele passou muito mal por causa da abelha. Então vocês imaginam, a abelha que está dentro da colmeia de abelha, da caixa, da colmeia Langstroth, o pessoal que vai estar nos treinamentos com a gente vai entender o que é essa colmeia, o que é essa caixa. Qual que é a diferença da caixa de um cupim? Qual que é a diferença da caixa do conforto? Conforto. Eu ia até perguntar isso aí, qual que é a diferença da abelha que está na natureza, no cupinzeiro, e a abelha que está com o apicultor? Nenhuma diferença. Eu acho que tem uma diferença. Conforto. Conforto, porque o apicultor não deixa a abelha passar fome, não deixa deixa a abelha morrer, ela reduzir, ela definhar, não deixa aquele enxame morrer, vai alimentar a abelha no período da fome, não deixa a abelha passar fome. Vai induzir a produção de população de abelha, ao contrário do restante das atividades que matam as abelhas. Então quem que promove a abelha viva? E ainda vai preservar o meio ambiente. E ainda vai preservar o meio ambiente, Porque o apicultor depende da floresta. Esse mel artificial, um dos argumentos que eles falam para estar produzindo esse produto é que a abelha vai retomar a atividade principal dela, que é a polinização. Quando você produz mel, a abelha está fazendo o quê? Vai fazer o quê? De onde que vem Ela o não mel? faz polinização, então, pelo fato de estar na colmeia? Aí entra a questão. É uma falta de informação tão grande e as pessoas Ignorância. estão assim, vendo só. Ignorância. A abelha, professor, ela vai na flor polinizar ou ela vai buscar o pólen e buscar o néctar? Ela vai buscar o pólen e o néctar sempre. O fim dela é buscar o pólen e o néctar. O meio é, por um acaso, ela faz a polinização. É uma Porque troca, ela tem que... Exatamente. Ela nem sabe que está trocando pólen. É uma simbiose É uma que a simbiose. natureza faz.
A planta ajuda a abelha ajuda a planta. Mas a finalidade da abelha é trazer o alimento. A abelha não tem... vou polinizar. Não, eu vou buscar comida. Então, Exatamente. qual é o objetivo da abelha? Qual o fim da abelha? O objetivo é buscar alimento, Produzir para armazenar o alimento, produzir mel, armazenar pólen na colmeia. Produzir mel, produzir pólen. No ato de armazenar o pólen da colmeia, ela tem que ir pulando de flor em flor, e pulando de flor em flor, você tem microgrãos, você tem ali o gameta unitário ali do pólen que vai ser carregado de flor em flor. Você aumenta a variabilidade gênica. Para isso a abelha tem que estar solta na natureza. Então ela na colmeia ela não vai realizar. É de uma estupidez e de uma ignorância gigante. Cabe a nós, assim, apicultores, a sociedade que tá tendo esse conhecimento no congresso, assim, a gente vir e participar e adquirir conhecimento para poder barrar uma ação dessa. Mas por que Thiago, que eles estão aí querendo trazer essa ideia toda? Sabe por quê? Vou te contar por quê, Thiago. Tem porquê. Eu vou te contar por quê, gente. Sim. Você tem algo que todo mundo que está na apicultura aí, já aí há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 40 anos, igual eu que já estou na apicultura, o que a gente mais viu nos últimos 30 anos, e principalmente nos últimos 2 para 3 anos depois da pandemia, é que dobrou o consumo de mel no planeta. Então virou Eu arrisco dizer que também quase dobrou o consumo de mel no Brasil. E o Brasil ainda come pouco mel. Mas dobrou. Não há mel no mercado. O mel que ficava escondido na prateleira começou a vir para frente, Sim, é isso? começou a vir para frente. Então, Novas marcas abriu os surgiram. olhos dos E as investidores. pessoas começaram a consumir mais mel porque a pandemia acordou a população para a importância do consumo do produto natural. Mas olha a inversão de valores. Pegou-se muito conhecimento, muito dinheiro, muita tecnologia para criar algo artificial e não se investe no natural. Não se investe no natural, não se investe na manutenção da natureza. Por que não formar apicultores? Por que não promover a produção de alimento saudável? Então, produção de alimento saudável é só o que é vegano? E será que o que é vegano é realmente 100% natural? E o que é vegano é 100% saudável? Essa história de vegano também dá... É um negócio que é pra comprar briga, então vamos lá. Minha esposa, eu tava conversando com minha esposa Sabrina dias pra trás, e ela trouxe um raciocínio, uma reflexão que os médicos trazem, levam muito pra rede social, esses médicos integratistas, são os médicos... ortomoleculares. Ortomoleculares, exatamente. E são os médicos assim, que eles saem um pouco do padrão, que eles fogem da indústria farmacêutica, então eles têm um pensamento mais fora da caixinha. Eles tratam saúde, não tratam doença. Exatamente. Esse é o termo que eles falam. Eles não tratam a doença. Eu conheço um que fala que eu trato disfunções. Olha que bacana. Então ele não, ele não trata doença. Ele não trata doença, ele trata saúde. Então, ou seja, eles são o terror da indústria farmacêutica. Ixi, e, condenados o tempo todo. São os patinhos feios da medicina. Mas esse médico, ele estava comentando que o vegano, ele é um hipócrita. E é mesmo. Sabe por quê? Vamos ver se a gente vai compactuar da mesma ideia, Thiago. Olha o que ele fala. O vegano é aquele indivíduo que não consome nada de origem animal para respeitar a vida do animal. Exatamente. Então, em prol da vida do animal, em prol das boas condições do animal, ele não consome nada animal. Exatamente. Nem alimento, nem roupa, nem vestuário, nada animal. Porém, ele come soja. Ele come arroz. E para plantar soja e para plantar arroz? Mata bicho adoidado. E destrói a natureza adoidada. Na hora que você gradeia uma terra, você mata animal. Na hora que você derruba uma mata para fazer plantação de soja, você mata bicho. Na hora que você gradeia a terra, na hora que você gradeia a terra e que passa em cima do cupim, tem uma abelha dentro do cupim. E mata a abelha. E o vegano fecha o olho, porque não está comendo carne. Ou seja, está matando o animal do mesmo jeito. E aí? E faz suplementação alimentar, né? Faz suplementação alimentar. Então, é algo que não tem como fugir. Deus Pai Todo-Poderoso, ele dotou cada ser humano na Terra de 2 caninos. Sim. A nossa evolução é para mastigar. 2 caninos. Isso é para quê? Para poder mastigar e rasgar carne. A gente é mamífero. A gente é carnívoro e mamífero. Então a gente nasceu para comer grão? Também, mas a gente nasceu para comer grão numa época onde o ser humano ele já se tornou o quê? Um ser humano em sociedade. Sim. O consumo do grão ele se deu com a formação das cidades. Enquanto a gente estava ainda na caverna caçando, a gente comia o quê? Fruta e carne através de caça.
E o mel de vez em quando. E o mel, muito mel, por sinal, que era o único adoçante que tinha. Comia. Muito mel. Muito mel. Agora o professor levantou um ponto. Por que surgiu essa linha de mel artificial, essas loucuras aí? E me veio um ponto aqui também, professor. Surgiu porque tinha um gargalo no mercado. E continua tendo, né, E Thiago? apareceu uma turma aí gananciosa. Sim. Achou esse gargalo no mercado, achou esse espaço, vou ganhar dinheiro. Não tem. E eu vou agora puxar, já quem tá metendo pau, vamos falar também do apicultor. Será que o apicultor não é responsável por deixar esse gargalo não produzir, não fazer uma coisa com tecnificação, não entrar no mercado, não produzir com qualidade, não produzir com quantidade? Apicultor não sabe o que é superprodução de mel. A apicultura brasileira tem 300 mil apicultores. Nós temos 300 mil apicultores no país. Quantos que fazem superprodução de mel? A maioria tira o quê? É 5 quilinhos de mel? Não, tá bom aqui. Deixa a abelha na caixinha, eu vou lá uma vez por ano, tiro 5 litrinhos de mel. Quando ele poderia estar tirando 60, 70, 80, 90. Vamos falar da gente. Se a cia da abelha colhe média de 70 quilos de mel e a média no Brasil é 15 a 18 quilos, então pensa, tem gente tirando em 5 quilos de mel. O Brasil hoje com 3 milhões de colmeias, o Brasil tem 3 milhões de colmeias, produz 46 milhões de quilos de mel por ano. As mesmas 3 milhões de colmeias, se produzissem a superprodução de 60 quilos de mel por ano, a gente estaria produzindo 180 milhões de quilos de mel. Aí estaria Então bacana, muito ocupando. apicultor tá aqui no chat, aqui, não, porque realmente esse é um absurdo, esse mel assim, Eu assado. não vendo. Agora a turma que tá aqui no chat, pergunto pra turma que tá aqui no chat, vocês que têm abelhas, vocês estão buscando fazer essa superprodução de mel para poder exatamente suprir e estancar essa turma de gananciosos, pesquisadores, se é que é pesquisadores gananciosos, querendo fazer mel artificial? Eles estão fazendo esse mel artificial porque não há mel no mercado. Porque o apicultor deixou espaço para isso, né? O Brasil produz 46 milhões de quilos. A Secretaria de Comércio Exterior no Brasil, junto com a Confederação Brasileira de Cultura, junto com a Associação Brasileira de Exportadores de Mel, já levantaram a demanda internacional de mel para o Brasil até 2035. É de 250 milhões de quilos. Isso até 2035, daqui 13 anos. Nós estamos produzindo 1/5 disso. Nós vamos conseguir produzir e atender toda a demanda de mercado até lá? Isso pensando até 2035. Nós fechamos 2021 com uma demanda internacional, mercado interno mais externo, de quase 90 milhões de quilos. E produzimos a metade. Nossa. A outra metade não foi atendida. Se a outra metade não foi atendida, alguém tem que atender. Veio essa turma de pesquisadores Chama malucos aí, investidores, opa! na verdade. Investidores. Encontramos um nicho de mercado que não está sendo atendido. Já que os apicultores não querem, então a gente pode fazer o quê? Vamos produzir um mel de laboratório, a gente busca máquinas aí no exterior, não vou dizer o país que está fabricando isso, mas tem países aí na Ásia fabricando máquina de produzir mel. E vamos produzir toneladas e toneladas de mel para atender o mercado que Brasil, Argentina, África do Sul, México, Austrália não está atendendo. E aí, como é que fica? E vamos falar também um pouquinho da responsabilidade do Brasil nisso aí, porque tem muito país que não consegue produzir mel. Não tem território. E não tem nem condição. mais território. Às vezes faz até a superprodução de mel já, mas não tem mais espaço. Não tem espaço, não tem pasto apícola, não tem abelha, que está tendo a mortandade mundial de abelhas. Exatamente. O mundo Que todo tá não perdendo é abelha. causada pelo apicultor. De jeito nenhum. Não é. É causada por uma série de outras indústrias. Poluição, desmatamento, Agrotóxico. redes eletromagnéticas, agrotóxico, agrodefensivo, tudo isso é que está matando. Então, e o Brasil é o maior potencial de produção de mel do mundo. Em 1998, não é nem a pesquisa atual, 98, mas que vale até hoje. A Fundação Getúlio Vargas, ela fez um levantamento para entender qual que era o espaço e o potencial para instalação de comércio no Brasil. Na época dessa pesquisa, o Brasil ele tinha 2 milhões e 500 mil comércios instaladas, em 98. Hoje nós estamos com 3 milhões. 3 milhões. Na época, a Fundação Getúlio Vargas fez um cálculo para saber quantas milhões de comércios ainda caberiam no Brasil. Na época, o Brasil tinha 2 milhões e meio e tinha espaço para instalar mais 3 milhões e meio. Dobrar. Mais que dobrar. Mais que dobrar. Mais que dobrar.
Ele tinha 2 milhões e 500 mil comércios instalados em 98. Em 98 ainda tinha espaço para mais 3 milhões e meio. Quantos comércios que nós instalamos de 98 para cá? Só 500 mil. O que tem de área ainda que você roda quilômetros e não vê nenhuma abelha na flor. São mais da metade do território brasileiro. Vou citar. Região do Pantanal Mato Grossense, região do Cerrado Brasileiro, as regiões de montanha, floresta amazônica e o semiárido nordestino. Você roda aquela Paraíba, a Jande é de lá. Sim. Quando tá tudo chovendo, tudo verdinho, flor para tudo quanto é lado, você roda quilômetros e não vê nenhuma abelha na flor. Não é porque a abelha não gosta da flor não, Jande. É porque não tem abelha. Não tem. Não tem um apicultor ali. Cadê o apicultor produzindo ali? Então isso tudo tem que ser trazendo a gente tem que trazer isso ao debate. E puxar a responsabilidade do Brasil. Responsabilidade do Brasil. O Brasil tem condição de produzir, tem condição de ser o maior produtor do mundo. Com as 3 milhões de colmeias, fazendo superprodução de mel, são 180 milhões de quilos de mel. Com 3 milhões de colmeias, mais 2 milhões e 500 que a Fundação Getúlio Vargas disse que ainda tem condição de instalar, o Brasil vai para perto de 6 milhões de colmeias. 6 milhões de colmeias fazendo 60 quilos de mel. 360 milhões de quilos de mel, o Brasil se torna o maior produtor de mel do mundo. Esse é o potencial do Brasil. Esse é o podcast pra gente tomar pancada. Eu vou deixar um recado aqui. O pessoal que fica batendo na ceia da abelha, o pessoal que fica reclamando do professor, professor que fala de produção de mel, professor não sei o que lá. Gente, para de brigar com a apicultura. E vamos trabalhar. Vamos fazer superprodução de mel. Vamos trabalhar. Produzir mel. Vamos ocupar o lugar no espaço que tem gente má que tá querendo colocar porcaria na nossa mesa. Enquanto a gente tá aqui se degladiando, tá a turma tomando o mercado que deveria ser nosso para poder fornecer mel para o mundo inteiro. Não é para o Brasil, não. É para o mundo inteiro. Fornecer mel, não. Fornecer um artifício, alguma coisa artificial. Que a gente Eles estão dominando isso, né, Jande? Dominando. O que deveria ser nosso por natureza. Deveria ser do Brasil. A Brasil. gente vai aceitar uma falsificação, né? Quem acompanha as lives da Ceia da Abelha, não só as lives da Ceia da Abelha, até aluno meu, do tempo do curso presencial, onde a gente ainda não tinha o trabalho da Ceia da Abelha online, lembra que eu sempre falei, a gente tem um potencial mercado gigante, ilimitado. Sim. Mas a gente tem duas opções de falir esse mercado. Uma é você produzir demais e não ter quem compre. Não é esse o caso. Não é o caso. Você produz muito e não tem para quem vender. E a outra situação de você falir o mercado é você ter todo mundo querendo procurar um produto e você não ter para fornecer. O Brasil está agravando essa situação ano a ano. Muita gente procurando e não há mel. Ô Brasil, toque, 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 bater na porta. Eu quero comprar mel. Ô amigão, não tem mel não. Eu tenho um caso, a primeira colheita que a gente fez lá do apiário, eu montei rótulo, envasei bonitinho e fui distribuir em mercearias. Aqui em Goiânia a gente fala empórios. Empórios na minha vizinhança, né? Cheguei no empório, deixei 10 embalagens, comecei com 10 embalagens de 500 gramas e falei assim, ó, você vendeu mel, é a gente que produz, é do nosso apiário, é mel realmente, né? Só falei isso e conversei com a dona e deixei lá. 15 dias depois eu fui lá perguntar se já queria repor, né? Porque eu tinha deixado só 10 unidades. Aí ela, não, só vendeu um e não tá vendendo nada. Eu falei, mas você tá vendendo como? Eu deixo aqui o mel. A pessoa vem, tem mel? Eu falo, tem. Mas você não explica o que é que o mel é um alimento rico, ele agrega a saúde na sua mesa, o mel, ele tem muitas propriedades. Ela, eu não entendo nada de mel. Aí eu cheguei para a balconista e falei, vem cá, vamos ter uma aula de mel. Porque nesse dia eu tinha levado mel de cipó-uva, e o mel que eu tinha levado antes era um mel mais escuro. Tá vendo? Tem diferença na tonalidade do mel, porque depende da flor que a abelha vai. Ela nunca sabia que tinha isso. Eu achava que era o mel velho e o mel novo. Eu falei, não. Então, assim, as pessoas não sabem vender. Eu expliquei para ela qual era a diferença da tonalidade do mel, os benefícios que o mel traz para a saúde, como que pode ser usado o mel. O mel não é só em chá de vovó, chá de gripe, chá com limão, não. O mel com fruta, o mel
meus filhos gostam de sorvete. Antigamente era sorvete com leite condensado, agora é sorvete com mel. Com comidas salgadas. O mel ele tem muitas funções que as pessoas desconhecem. Assim, o brasileiro ele não sabe vender o mel. Expliquei para ela, já tinha uma senhora que estava sapiando, que a gente gosta de escutar a conversa do outro, né? Quando tiver informação, então, então é você que vende mel? Eu falei assim, não, a gente produz colhe, mel, invasa tudo dentro das normas de higiene e vende aqui. Nossa, mas você mesmo? Eu falei assim, meu esposo, a gente tem uma peária, a gente faz isso. Não, então eu vou levar o mel. E quem estava escutando, todo mundo comprou mel. Com uma semana, ela estava me ligando. O mel acabou, vem trazer mais. Ou seja, se você explicar o que é mel, a pessoa vai comprar o mel. Agora, a venda do mel. Se você deixar mel parado na sua prateleira e falar assim, tem mel? Tem. Opa, e aí? Esperar alguém pedir, né? A responsabilidade do Brasil ela é grande demais. As pessoas não sabem o que é mel. Não sabem. A responsabilidade do Brasil é grande demais, porque hoje, qual que é o país que mais produz mel do mundo? É a China. Aí. Só que a China, o mundo todo também comenta, não é o professor Armindo que está falando, é o mundo todo, toda a cadeia apícola comenta. Tem documentários disso na Netflix, né? Aquele documentário Rotten, que por sinal o episódio número 1 é exatamente sobre mel. Recomendo todo mundo assistir esse documentário. E também aquele filme Mais Que Mel, que fala também dessa realidade da falsificação de mel, que o grosso do mel que sai da China é o mel falsificado. É o mel produzido em máquina. Então já existe, comenta, né? Isso existe, isso não é de hoje. Como que um país igual a China, que 1/4 do território já não tem abelha, não existe abelha, polinização tem que ser feita manualmente pelo produtor, não tem abelha, a outra metade é toda industrializada, já não existe mais floresta, e a outra metade é montanha, aonde ninguém consegue ter acesso porque é frio demais. Como que um país que é impróprio para a abelha, que não dá condição climática para a abelha, é o maior produtor de mel do mundo? O pessoal nas lives fala, eu tô aqui no Japão e aqui o mel brasileiro é $25 e o mel chinês é $10. Olha bem a diferença. Eu tô aqui na Alemanha, aqui o mel da Argentina é tantos euros e o mel chinês é 1/5 do valor. É 1/5 do valor, é o mel que não tem valor. Porque não é mel, o mundo inteiro ele tem esse reconhecimento. Você pega, por exemplo, países que nunca entraram na lista de exportadores de mel e, de repente, quando grande parte da Europa e dos Estados Unidos decretaram um embargo sanitário ao mel chinês exatamente pela suspeita de falsificação, determinados países começaram a aparecer na lista como exportadores, a países asiáticos. Então você pega lá, por exemplo, Vietnã. Vietnã está hoje aparecendo entre os 10 maiores produtores de mel do mundo. Aonde que Vietnã já listou como produtor de mel? Nunca. Decretaram um embargo chinês, de repente começou a aparecer mel saindo do Vietnã. Vietnã está do lado da China. Mistérios. Então são coisas que quem acompanha o mercado, na hora. Então você tem que estar atento nisso. E o consumidor tem que estar atento nisso. A responsabilidade do Brasil é grande demais. O Brasil é o maior produtor de mel orgânico do mundo e tem o potencial de ser o maior produtor de mel convencional e orgânico do planeta, superando inclusive a China. Cabe os brasileiros adquirirem esse conhecimento que a gente está disponibilizando amplamente para poder produzir de forma que atenda. Sim. E saber o que está produzindo. Porque Exatamente. Não adianta produzir mel também, você não saber nem o que você está produzindo. Você tem que ter conhecimento. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. E esse mel artificial que está aparecendo aí, professor, é concorrente do apicultor? Jamais. Vai tomar o mercado do apicultor, professor? Gente, eu só vou fazer uma analogia aqui agora que vai todo mundo concordar comigo. Vai devagar. Quando surgiu o ovo de granja. Devagar com a dor. O ovo de granja, que beleza. Foi produzido no ambiente limpo. A galinha ali isolada, não está em contato com a terra, não é? Que teve uma época ali, realmente, anos 60, anos 70, nós vamos fazer tudo de granja. Não é? Vamos fazer tudo de granja. E aí eu pergunto a vocês, o ovo, passados aí 30, 40 anos do ovo de granja, você chega no supermercado hoje, você tem o ovo de granja lá sendo vendido. Sim. Aí você tem o ovo caipira, ou o ovo de galinhas livres na fazenda, que hoje você tem grandes fazendas, de 200, 300 mil cabeças de galinhas são criadas soltas. São criadas soltas. Que é aquele ovo tradicional, igual o ovo realmente caipira.
soltas mais dentro, soltas livres, né? Não é igual a abelha solta, não. É solta confinada. É solta confinada. É você pegar grandes fazendas de 4, 5 alqueires, é fazenda grande, aí você solta a galinha ali dentro. E ali realmente sai um ovo de qualidade. Sim. Sai um ovo que é um ovo caipira, porque ele tá realmente com a galinha ali solta no meio do mato. Ela tá solta no meio do mato. Você paga 2 vezes, 3 vezes mais por esse ovo, mas prefere ele do que o de granja. Pegou o de granja? Pegou não. Até tem, mas não concorre. Né? Não concorre. Pega vamos pegar um exemplo aqui até compra, do mas assim, porco de granja. Vamos pegar aquele porco branco, a gente deixa isolado, entope ele de ração. Ele vai crescer, criar muita carne, tudo mais, e aí nós vamos vender. É um porco limpo, porque ele não está no meio do atoleiro. Sem gosto. Passados 30, 40 anos disso, qual que é a carne mais valiosa hoje? Do porco de granja ou do porco caipira criado solto? Caipira. O caipira. Um exemplo vai ser do caso da La Libre, que vai estar com a gente no nosso congresso, contra caipira, que né? tem a criação do porco caipira na Fazenda Paraná Pecuária, e tem apicultura também. E ele vai falar dessa... Você pega hoje um porco de granja, quanto que vale a carne do porco de granja? Muito. Não tá valendo nada. Do porco de granja. Nada. Enquanto a carne de boi, que o boi é criado solto e livre, tá custando caro, o do porco não tá valendo nada. E o do porco caipira? Você nem encontra. Gente, esses dias no mercado... Nem acha, porque a demanda é gigante. O quilo da carne do porco tava igual o quilo da carne do tomate. Eu fiquei Mel. assustada com isso. Que a gente tem aí a experiência do mel do tempo do chazinho da vovó, desde que a gente era menino. Tava um resfriadinho, vinha a vovó com chazinho com mel. Que a gente tem conhecimento do mel como alimento que foi adoçante da humanidade, desde que a humanidade é a humanidade. Açúcar cristal surgiu no século XV. Até o século XV, o único adoçante que existia era o que? Era o mel. Não existia outro adoçante. Se pegar mais antigamente ainda, a bebida que as pessoas tomavam era de mel. Sim. Hidromel. Então você imaginar tudo que a gente tem no nosso inconsciente coletivo, no nosso DNA, do ovo caipira, do porco caipira, do boi caipira e do mel caipira. Do mel natural, do mel da abelha, do mel constituído pela abelha, do mel que é o que você faz ali, a extração na natureza. Agora, mais recentemente, do mel da apicultura, da abelha sendo criada com conforto biológico, com o respeito devido que ela merece, com a qualidade de beneficiamento, com a qualidade de processamento. Mel de laboratório. Quem está replicando vídeo em rede social está dando ibope a cachorro morto. Eu acho que esse é um tema que a gente tem que bater de frente. Quem é apicultor tem que explicar o que está acontecendo. O apicultor que está perdendo tempo replicando vídeo de mel artificial por redes e mais redes sociais, cadê o seu vídeo replicando em todas as redes sociais os benefícios do mel da abelha? Por que o apicultor não grava vídeos falando dos benefícios do mel da abelha e replica em todas as redes sociais, mas divulga e replica vídeo de mel artificial? O que tem na nossa cabeça que a gente sempre gosta de replicar o negativo? Será que a gente tem algum problema de evolução Assim, para entender e ficar replicando o que é ruim? Informação tem demais, de todo modelo, em todo lugar hoje tudo é movido à informação. A gente tem que selecionar o que faz bem e o que a bandeira que a gente está levantando. É por aí. E aí a turma pergunta mais, né, Tiagão? Não é? O pessoal pergunta, será que esse mel vai derrubar o preço do mel natural? Gente, Nossa. Eu falo para vocês o seguinte, que nesse primeiro momento, se esse produto pegar mesmo, eu falo para vocês que ele vai vir muito mais caro do que o mel natural. A princípio. A princípio. Igual veio a carne de porco de granja cara no início, o ovo de granja caro no início, não é? Esse mel vai vir caro, porque a demanda hoje pelo produto é muito alta no mundo. Não é verdade? Eles têm uma desculpa de que esse mel ele é para ajudar as abelhas, que é para suprir o mercado, para diminuir o preço do mel, que é um mel que está muito caro hoje. Isso é desculpa. Isso é desculpa. Porque na verdade eles vêm poder pegar mercado. Eles querem o espaço no mercado. O mercado todo ele está sedento por mel. Ele está sedento por mel. E esse produto ele vai chegar de acordo com lei de oferta e procura. Quem determina preço do produto no mercado é lei de oferta e procura. Quem determina preço de mercado é o consumidor final. Aqui no Brasil ele vai ser vendido como mel? Quem vai dizer isso é o Ministério da Agricultura. Quem vai dizer isso é o Ministério da Agricultura. E o Ministério da Agricultura diz que esse produto é mel? Não.
tem lei para determinar o que é mel? Tem lei para determinar o que é mel. Então, O Ministério da Agricultura, ele tem regulamento de identidade e qualidade para todos os produtos das abelhas. Esses regulamentos de identidade e qualidade, eles foram escritos em 1998 e foram atualizados em 2017 por ocasião do regulamento de inspeção de produtos de origem animal, que foi atualizado em 2017. Eles reescreveram. Sim. Então, esse regulamento de identidade e qualidade do mel, especificamente, ele diz: mel tem que ter origem na flor. E no caso do mel extrafloral, tem que ter origem no tronco, no broto ou na folha. Mas tem que estar especificando, que é Tem que estar extrafloral. especificado. O que tiver fora do quesito floral ou extrafloral, não é mel. Não é mel. Então, o regulamento do Ministério é muito claro. Mel artificial é mel? Mel artificial é falsificado. É falsificação. Então a gente tem que começar também a bater de frente. Está com na isso. mesma categoria do meleiro que compra 10 quilinhos de mel, põe dentro de um pote, despeja 30 quilos de açúcar cristal, cozinha aquele produto e sai vendendo dentro da garrafinha com a sacolinha nas costas. Ó o mel, ó o mel, com saborzinho. Isso é falsificado. E ninguém tem que ter medo de dizer isso. Pode vir pequenas empresas, grandes negócios. Pode vir Rede Globo Televisão, que está patrocinando isso aí, não sei porquê, mas está. Fiquei assustada quando eu vi o Pequenas Empresas Pelo amor de colocando Deus. uma matéria dessa sem critério nenhum. Sem critério nenhum. Então É vai ju- entender. Não, sem critério não, né? Recebendo bem, porque só pode ser esse o motivo. Com certeza, é muito dinheiro que circula. Quem está por trás disso, aí é complicado dizer. Porque é muita gente, a gente especula um monte de gente. Indústria farmacêutica, talvez. Indústria que produz agrodefensivo, talvez. Indústria do veganismo, que está muito forte no planeta, talvez. Sabe-se lá quem. Alguém está por trás disso. Alguém está por trás. Nos últimos 2 anos, dobrou o consumo de mel no planeta, por conta da pandemia. Quantas doenças deixaram de acometer a população por conta do consumo do mel? Isso fez a indústria farmacêutica perder muito dinheiro. Tem muito medicamento que parou de ser comercializado porque a população começou a comer mel. E quem despertou isso foi a pandemia. Aquelas Não gripezinhas estou de dizendo criança. que a indústria farmacêutica está financiando isso, não. Não estou dizendo que está financiando o mel artificial. Não estou falando isso. Mas que a indústria farmacêutica perdeu muito dinheiro nos últimos 2 anos, porque a população começou a comer mais mel, começou a tomar mais própolis, começou a consumir mais pólen, começou a consumir mais fitoterápico. E aí? Então é algo que a gente começa a pensar. É por aí, né, Tiagão? Eu vou deixar um recadinho pro Felipe, que vai editar esse vídeo depois. Aí, Felipe, você coloca pra gente um pip na hora de colocar o nome daquelas empresas, viu? O nome dos programas, você coloca aí, porque isso aí pode dar problema. Na hora que colocou o nome dos bois aqui, pode dar problema. Mas não, Aí você- mas não citamos nomes, aí citamos você a citou- indústria. Aí o nome das empresas que a gente citou, você põe o pipzinho aqui pra não ter problema, Mas tá seria bom? interessante a gente receber o contato de algumas empresas, alguns meios Não, de mas comunicação empresas para não, poder... mas não citamos o nome da empresa, citamos o nome do segmento. Mas uma notificação ia ser ruim de receber. Não, dá não, a gente Thiago, saberia se defender, Thiago. A gente teria uma defesa Podcast é perfeita. isso, Thiagão. Podcast é isso. Podcast é a gente trabalhar Não, mas é bacana. e botar o dedo na ferida. É bacana, é Você bacana. não defenderia com propriedade que tá errado? Ô, tranquilamente aí. Tranquilo. E argumentos não faltam. Mas tá acabando nosso tempo aqui, professor. E vamos Rapaz, já fechar. vai dar 17 horas, Já hein? são 17 horas aqui no meu relógio. E mel artificial, professor. Esse mel aí, esse mel novo que tá surgindo, é um problema, professor? Ou será que isso é uma oportunidade pra gente, hein? Bom, apicultores do Brasil, Jandilei, Thiago. Mel artificial, ele é uma oportunidade para a apicultura brasileira. Porque o apicultor que tiver visão empreendedora do negócio, ele vai entender que se tem alguém querendo produzir um mel artificial, é porque ele está tentando tampar um buraco de um produto que não existe no mercado. Se não há mel natural da abelha produzido no mercado, então alguém tem que produzir algo para suprir essa demanda. E não é a indústria que produz o mel artificial, temos que ser nós apicultores. Isso é mais uma prova daquilo que eu falo direto nos nossos treinamentos gratuitos, que eu falo direto dentro da escola de apicultura, que eu falo direto dentro do curso Premium, de que nós temos que produzir mais mel. Professor, mas por que você divulga a apicultura? Para poder criar concorrente para você? Não, gente, a prova é exatamente esse mel artificial. Show. Sim. O mel artificial, ele é a prova daquilo que eu defendo, não é há 1 ano, 2 anos, é há 20 anos do meu tempo como professor de apicultura.
da importância de aumentarmos a produção de mel. O mundo quer mel. E o mundo quer mel do Brasil. O Brasil é o maior produtor de mel orgânico do mundo. É o único país que consegue produzir mel limpo em escala continental. Isso não é vender sonho, igual teve gente aqui que escreve aqui no chat. Estou vendendo sonho, não. O mercado que está aí produzindo esse mel artificial, ele descobriu que enquanto a gente está achando que isso é sonho, eles estão tomando o nosso mercado. Estão criando a realidade deles. Estão criando a realidade deles e ganhando muito dinheiro. Batendo de frente, o apicultor fica lutando por espaço que não existe, batendo de frente com conceitos que não levam a lugar nenhum. Não levam. Se juntar para levar o mel para frente. Então quem é apicultor? Você tem obrigação, dever de buscar superprodução de mel. Não é só aumentar o número de colmeias, não. Porque aumentar o número de colmeias também, você não tem produtividade, você está aumentando seu custo, produzindo mel caro, e a gente fala isso também nos treinamentos, é fazer superprodução de mel, troca de rainha, alimentação, troca de favo velho, conforto biológico para a abelha. Colmeia não é para produzir 5, 10 quilinhos de mel, é para produzir 60, 70, 90, 100, 120 quilos de mel. Isso está no DNA dela. Se ela não produz, é porque está faltando um apicultor para dar essa condição para ela para produzir. É a única coisa que a abelha quer do apicultor. E se a abelha não encontra isso no apicultor, ela vai ficar lá na caixa, Jande, ou vai embora? Vai ficar no cativeiro? Vai ficar no cativeiro? Vai não, ela vai embora. Ela continua mantendo a função dela, original, mas em outro lugar. E a independência e liberdade dela. Não tenho o que comer aqui, vou caçar meu canto. Exato. É a maior prova de que ela não é escravizada. Para quem pensa que a abelha é escravizada, quem escolhe é a abelha. É a abelha. Não é o apicultor que escolhe a abelha, apicultor não escolhe a abelha. É a abelha que escolhe se fica ou não com o apicultor. Exatamente. Ah, você não quer cuidar de mim não? Tchau, filho. Vou embora. Rainha pega as abelhas e vai embora. Então ela fica com o apicultor que cuida dela. Se o apicultor não cuidar dela, ela ripa dali e vai embora. Tem ninguém que segura ela. Tem ninguém. Foi um ótimo tema e rende mais, hein? Rende mais, rende mais. Vamos esperar. Estamos aqui com 255 espectadores simultâneos no nosso podcast, Jande. Que crescimento, hein, professor? De uma semana para outra, hein? O número 1 deu menos de 100 pessoas, agora deu quase 300. Já gente, o que a gente quer é o seguinte, que a gente quer, primeiro que vocês marquem na agenda de vocês que toda quinta-feira, 16 horas a gente vai estar aqui, né, Thiago? 16 horas. Aqui ao vivo e vai ficar disponível no canal. Vai ficar disponível no canal, vamos estar aqui firme e forte, né, Jande? E vocês, pessoal, que a gente quer que vocês tragam pra gente também, deixa no chat aqui depois, que a gente vai estar acompanhando, vocês trazerem aí temas pra gente poder trazer, pra gente poder debater. A ideia é a gente estar aqui toda semana pra discutir, sem medo de ser feliz e sem medo de dar tiro. Não é, Thiagão? Tem que ter medo de processo não, Thiagão, mandar brasa. Temas atuais que só temos que tomar cuidado em citar nomes. Verdade. Nomes a gente tem que sempre tomar cuidado. Verdade. Mas na hora de citar indústrias XYZ, você está falando de maneira geral. Não, é tranquilo. Aí é tranquilo. A gente tem segurança como a turma jurídica também pra fala falar. da apicultura. Não é? Verdade. Então é por aí. Então a gente tem que trabalhar firme e buscar superprodução de mel. É isso aí. Lembrando a turma toda aí que a gente vai estar aí com o nosso curso rápido de apicultura. Não é, Thiagão? Matrículas abertas. Dos dias 26 a 29 de abril. Sensacional o curso. Isso aí, mais um treinamento gratuito da Abelha, 100% online, ao vivo e gratuito. Você quer começar na apicultura, você quer implementar um apiário na sua fazenda, a sua oportunidade é agora. É um treinamento completo para você montar o seu apiário, pegar suas abelhas e começar a produzir o seu mel. A cadeia da apicultura agradece e precisa. Se tudo que a gente falou aqui sobre esse artificial, se a gente vai deixar ele dominar ou não, depende de conhecimento. E o conhecimento vai estar disponível nessa semana. E vocês que estão aí no chat aí, eu vou estar esperando o vídeo de vocês falando bem do mel da abelha. Não vão perder tempo de ficar divulgando aí mel artificial, não. Vocês estão aí replicando vídeo que não deveriam estar replicando, apicultores. Lembrando que o link para você se inscrever para o nosso treinamento gratuito vai ficar aqui no descritivo desse vídeo. É isso aí, pessoal. Valeu? Foi muito bom. Valeu, Jande. Bom demais. Valeu demais. Thiagão. Valeu, professor. Gente, um fraterno abraço a todos. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.